Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e abençoe a toda a tua casa. Eu sou o pastor Joelson Costa e eu quero ministrar por você uma poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras na sua vida e em todas as áreas da tua vida. Nós vamos fazer essa poderosa oração baseada neste salmo muito poderoso, porque o Salmo 91 ele traz ricas promessas de proteção espiritual, de livramento para as nossas vidas em meio aos perigos que nos cerca, que cerca a nossa casa, a nossa família, em meio a tudo aquilo que tenta nos abater, nos derrubar, nos destruir. Mas quando nós invocamos as bênçãos do Salmo 91, então o Senhor promete que vai cortar os laços, que vai desfazer as maldições, que vai repreender o mal e que vai colocar por terra todo o poder dos demônios que tenta causar todo tipo de terror contra a tua vida. Eu já declaro em nome de Jesus que cai por terra toda obra do diabo que visa destruir você, o teu casamento, os teus filhos, a tua vida emocional, sentimental, a tua vida financeira, todas as áreas da tua vida. Eu declaro debaixo das bênçãos e das promessas do poderoso Salmo 91. Mas antes que eu faça essa poderosa oração, eu também quero trazer a leitura desse poderoso salmo. E é importante que você deixe essa leitura e essa oração tocando na sua casa. É importante que você escute essa oração antes de dormir também, porque essa oração vai gerar uma cobertura espiritual para a tua vida, para a tua família, para todas as áreas aonde Deus muito vai agir poderosamente. Eu quero convidar também você que está aqui pela primeira vez a se inscrever nesse abençoado canal e ativar o sino de todas as notificações, para que você venha receber as orações diárias aqui do canal, que eu tenho certeza que muito vai te abençoar. Eu sou o pastor Joelson Costa e a minha missão é abençoar a tua vida através da palavra de Deus e da oração. Então, antes de fazermos a poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras, eu convido você nesse momento a ouvir a meditação do poderoso Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, porque diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno e nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios, porque dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Por isso nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a áspide, e com teus pés esmagará o leãozinho e a serpente. Porque Deus diz: pois a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus Todo-Poderoso, invocamos, Senhor, as tuas promessas do poderoso Salmo 91.
Invocamos que cada bênção declarada nesse salmo venha se cumprir, Senhor, em cada vida, em cada lar e em cada família. Que o Senhor, através dessa poderosa oração, venha quebrar, meu Deus, todas as amarras espirituais que traz, Senhor, sofrimento, que traz a enfermidade, que traz as maldições, que faz, meu Pai, as vidas entrar dentro de um jugo de servidão, de uma prisão, onde elas não conseguem se sair, elas não conseguem ser felizes, elas não conseguem viver uma vida abundante e vitoriosa. Mas nesse momento, Senhor, declaramos que através das bênçãos do poderoso Salmo 91, nós declaramos que os teus anjos nos visitam neste momento, que o anjo do Senhor está trazendo o livramento, que o anjo do Senhor está trazendo a resposta, que o anjo do Senhor está trazendo, meu Pai, o milagre que esta pessoa tanto precisa. Milagre, meu Pai amado, na vida emocional, milagre na vida sentimental, milagre na área financeira, familiar, no casamento, milagre, Senhor, em tantas áreas que esta pessoa precisa agora do teu socorro, da tua ajuda. Por isso vem, Senhor, vem quebrar as prisões, as cadeias, vem desfazer todas essas amarras que impedem a vida dessa pessoa avançar, progredir, prosperar, porque é o Senhor quem nos conduz a uma vida vitoriosa, é o Senhor quem nos honra, é o Senhor que, quando toma a nossa frente, abre os caminhos, derruba os gigantes, coloca, meu Pai, por terra as barreiras e faz com que nós venhamos avançar em meio a toda dificuldade e a todos os impossíveis que estão diante de nós. Mas declaramos, Senhor, que nós descansamos em Ti, porque a Tua presença é refúgio, a Tua presença é lugar de descanso. Tem muitas vidas que oram comigo nesse momento que estão cansadas de sofrer, cansadas de chorar, cansadas, Senhor, de contemplar este problema se intensificando, este filho dando problema, esta filha, o esposo nos vícios, a esposa muitas das vezes oprimida por ações do mal. Mas declaramos em nome de Jesus, Senhor, que aonde o inimigo estiver reinando na vida desta pessoa, que o Senhor venha expulsar todo o mal desta casa, que o Senhor venha expulsar todo o mal desta vida, que o Senhor venha colocar por terra toda ação do inferno, porque nenhuma prisão espiritual pode resistir à mão do Deus Todo-Poderoso. Por isso invocamos, Senhor, as bênçãos do Salmo 91, trazendo, meu Pai amado, o teu livramento, o teu escape, a proteção divina, assim como o sangue do Cordeiro guardou as casas ali no Egito quando o anjo da morte queria entrar, mas não pôde entrar por causa da proteção do sangue de Jesus. Assim, meu Deus, venha nos proteger, venha nos marcar com teu sangue poderoso. Invocamos, Senhor amado, que mediante o Salmo 91, esta casa esteja guardada, esta vida esteja guardada, que nenhuma seta, que nenhuma peste que se propaga na escuridão, que nenhum espírito contrário possa trazer a opressão, possa trazer o domínio, possa trazer a escravidão sobre a vida e as áreas da vida desta pessoa, porque no nome de Jesus declaramos que cai por terra toda amarra, toda prisão, todo vício, toda doença, toda escassez, toda porta fechada se abre, todo mal é colocado por terra, em nome de Jesus, porque o Senhor nos visita nesse momento com a tua paz, com a tua cura, com o teu milagre, com a tua vitória. O Senhor nos visita neste momento para vivermos um novo tempo, uma nova história, o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Eu declaro sobre todas essas vidas que oram comigo nesse momento a tua vitória, Senhor, e que eles venham viver de fato uma nova história, e que eles venham de fato testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer, vai realizar, coisa que vai surpreender muitas vidas, porque todos verão o teu agir na vida do teu filho e na vida da tua filha. Descansa o teu coração, Deus está cuidando, Deus está agindo, Deus está trabalhando em teu favor. Eu abençoo a tua vida, a tua família, o teu trabalho,
todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Compartilhe essa poderosa oração e eu te aguardo nas próximas orações aqui no canal e até lá.